Bom dia, são 8 horas e 18 minutos, sexta-feira, 30 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente Dilma anuncia hoje sobre veto ou sanção da nova lei dos royalties do petróleo. Parlamentares apresentam emendas ao orçamento de 2013. Congresso promulga emenda à Constituição que institui Sistema Nacional de Cultura. Ministro Teoriza Vasque toma posse no Supremo Tribunal Federal. E senadores em plenário homenageiam o jornalista Joemir Betting. Agora, no Senado em Dia. Ontem foi o último dia para os parlamentares apresentarem emendas ao orçamento de 2013. O relator geral já avisou, vai ter que cortar gastos por causa do aumento na previsão de inflação. Os parlamentares já definiram em que áreas do orçamento querem aplicar os 15 milhões de reais em emendas a que cada um tem direito. Principalmente na capital do estado do Amapá, em Macapá, e em especial em saúde, que é a principal carência que o estado do Amapá enfrenta. Em saúde, educação, na parte de infraestrutura urbana, especialmente abastecimento d'água e pavimentação de ruas e urbanização de favelas. Mas o recurso, dizem os parlamentares, não é suficiente para as demandas da população. Eu, por exemplo, adoto o critério de dividir por todos os municípios do Rio Grande do Sul. Ela acaba sendo fracionada e eu faço um rodízio, né? Claro que não dá para atender a todos no mesmo ano. Além dos parlamentares, as bancadas estaduais e as comissões da Câmara e do Senado também apresentaram emendas às 10 áreas do orçamento, entre elas saúde, educação e infraestrutura. O senador Wellington Dias é o relator setorial de integração nacional. Ele avisa que nem todas as emendas serão aproveitadas. Eu tenho a tarefa de atender as demandas, e são muitas, com o volume de recursos disponibilizado. Nem sempre o que o parlamentar apresenta é o que vai ser atendido. Há necessidade de fazer um ajustamento. Agora que as emendas foram apresentadas, os 10 relatores setoriais deverão entregar até 13 de dezembro na Comissão Mista de Orçamento relatórios das áreas. Depois de votados, serão entregues ao relator geral, a quem cabe redigir uma proposta definitiva do orçamento do ano que vem, estimado em 2,3 trilhões de reais. O relator geral informa que vai ter que enxugar alguns gastos por causa dos novos indicadores da economia. A perspectiva de inflação desse ano é um pouco maior. Nós vamos ter que ampliar o salário mínimo em R$ 4,00 para R$ 674,95 e isso ampliará a despesa com gasto de previdência e do salário mínimo em 1,360 bilhões. Mas ainda não revela que áreas serão atingidas. Nós vamos aguardar primeiro os relatores setoriais fazerem as indicações todas e depois vamos analisar todas as emendas. Uma questão é certa, nós vamos atender ao salário mínimo. Da forma onde nós vamos cortar, nós vamos discutir ao longo do orçamento. O Congresso promulgou ontem, em sessão solene, a emenda constitucional que institui o Sistema Nacional de Cultura. Além de parlamentares das duas casas, participaram do evento a ministra da Cultura, Marta Suplicy, e os presidentes da Câmara e do Senado. A emenda constitucional promulgada pelo Congresso foi aprovada no Senado em setembro por unanimidade. O texto traz os princípios do Sistema Nacional de Cultura, entre eles a universalização do acesso aos bens e serviços culturais, o incentivo à diversidade, o fomento à produção, a ampliação dos orçamentos da área da cultura, a descentralização dos recursos e a cooperação entre os diversos níveis de governo e a sociedade. A criação do Sistema Nacional teve como justificativa a análise de que as ações na área da cultura são desarticuladas e inibem a participação da sociedade. O objetivo é promover a atuação conjunta de prefeituras, governos estaduais e da União em grandes projetos. O sistema também institui mecanismos de controle social, como os conselhos e fundos de cultura. Para o presidente do Senado, José Sarney, a cultura deve ser tão valorizada quanto outras áreas de governo. Um país não pode ser uma potência econômica, uma potência militar, uma potência política, como são os grandes países, se não forem uma potência cultural. Então o Brasil não tinha esse objetivo. A cultura perdeu a visão nacional de que ela é importantíssima e se pode realmente colocá-la no mesmo nível, no mesmo patamar de ser uma estrutura política e econômica do país.
A ministra da Cultura, Marta Suplicy, afirmou que o novo Sistema Nacional vai garantir que as políticas culturais sejam duradouras. Estados e municípios que aderirem vão ter que garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas. Até o momento, 25 estados e 25% dos municípios já se integraram ao sistema. Para ter isso acontecendo e poder receber os recursos, eles têm que aderir a uma série de normas. E essa série de normas é que vão permitir, mudando prefeito, mudando governador e mudando ministra, que a política de Estado da cultura permaneça. Isso é uma grande conquista. Expectativa nos estados e no Congresso Nacional. Hoje, a presidente Dilma Rousseff vai anunciar se veta ou sanciona, totalmente ou em parte, a nova lei dos royalties do petróleo. Ontem, numa solenidade no Palácio do Planalto, ela deu uma pista do que pretende fazer. Durante a cerimônia sobre a expansão do programa Brasil Carinhoso, a presidente Dilma Rousseff defendeu a estabilidade econômica e disse que o governo é a favor do respeito aos contratos. É fato que nós defendemos o crescimento e a estabilidade da economia. É fato que defendemos o rigoroso respeito aos contratos. Contratos já firmados são um dos pontos críticos do projeto que altera a distribuição dos royalties do petróleo. De acordo com o texto aprovado pelo Congresso, as novas regras valeriam para os futuros campos e também para os atuais. Estados e municípios produtores perderiam receita com a divisão dos royalties para todo o país. A presidenta, que tem uma sensibilidade aguçada para fazer justiça social, se ela quiser avançar nesse sentido, em fazer justiça social, ela vai sancionar a lei que foi votada e amplamente aprovada pelo Congresso Nacional. Não havendo veto, nós vamos para judicializar a questão. E se certamente eles derrubarem o veto dela, vamos judicializar do mesmo jeito. Né? Então a minha expectativa é a melhor possível, que na sexta-feira nós tenhamos da presidente o gesto digno que ela tem tido até agora. Outro ponto que os senadores também esperam mudanças pela presidente é a destinação dos recursos dos royalties. Seria um avanço, sem dúvida nenhuma, que nós pudéssemos implementar esses recursos no campo da educação, da ciência e tecnologia, enfim, na formação de um futuro melhor para a nação brasileira, que é através da educação que se pode construir. Se há uma vontade de se dobrar recursos para a educação, como é um compromisso hoje assumido pelo governo, por essa casa, pela Câmara, também é dado com toda tranquilidade no projeto estas condições. Tá certo? Não precisa nem vetar, mas se quiser fazer nesse ponto um acréscimo, nós aprovaremos aqui com a maior tranquilidade. A presidente Dilma Rousseff tem até esta sexta-feira para decidir se sanciona ou veta as novas regras de divisão dos royalties do petróleo. O veto pode ser total ou referente a artigos específicos. Se o veto for parcial, a expectativa é de que a presidente edite uma medida provisória para preservar os contratos existentes e diminuir o prejuízo dos estados produtores. A Comissão de Agricultura realiza hoje audiência pública à tarde, às 14h, para debater o acompanhamento e assistência dos órgãos governamentais nos acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Entre os convidados estão representantes da Ouvidoria Agrária Nacional e do INCRA. A reunião será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Tomou posse ontem no Supremo Tribunal Federal o ministro Teori Zavascki. A indicação dele foi aprovada pelos senadores no mês passado. Teori Zavascki entrou no plenário do Supremo conduzido pelos ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Ele é o terceiro magistrado nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Zavascki assumiu a vaga deixada por César Peluso, que se aposentou em setembro. O novo ministro nasceu em Santa Catarina, atuou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Senado, José Sarney, e parlamentares catarinenses acompanharam a sessão do Supremo. Sabemos ser um ministro qualificado, competente, com uma sólida formação jurídica. Nós precisamos é isso. Ser discreto, né, e procurar distribuir a justiça. Senadores homenagearam ontem o jornalista Joelmir Betting. Ele faleceu aos 75 anos na madrugada dessa quinta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
onde estava internado desde o dia 22 de outubro. Bete iniciou a carreira como jornalista esportivo, depois seguiu para o jornalismo econômico. Ele trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, nas rádios Bandeirantes, CBN, Jovem Pan e Gazeta, e nas TVs Gazeta, Record, Globo e Bandeirantes. Eu tive a felicidade de conhecer e interagir com Joemir Bete quando me tornei redator de assuntos econômicos da Folha de 1976 a 1980. Como todos os brasileiros, passei a respeitá-lo e admirá-lo por sua extraordinária dedicação e amor à profissão, seu comprometimento ético, a busca da verdade. Joemir Bete, conhecido pela sua capacidade de ter simplificado a linguagem para que o povo entendesse a economia. Convivi pessoalmente com essa figura notável que o Brasil deixou vazio, mas certamente deverá contando histórias no céu ou em algum lugar que ele esteja, com o brilho de sempre do nosso inesquecível Joemir Bete. Eu queria aqui também me somar a Vossa Excelência desse exemplo de homem, de vida. Eu tive o privilégio não com a mesma intensidade que Vossa Excelência, que a senadora Ana Amélia, mas de estar com ele, de conhecê-lo e de admirá-lo, porque pessoalmente também é alguém tão admirável quanto como um jornalista, não é, exemplar, como alguém que passou por tantos momentos de altos e baixos do nosso país e sempre com essa respeitabilidade. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.